Filhos e autoridade, uma visão positiva. Recentemente vi um adesivo, Desafie a autoridade. Muitos jovens estão fazendo exatamente isso. Os pais responsáveis sabem que os padrões de comportamento e reações dos filhos podem afetar imensamente o sucesso deles, agora e no futuro, quando também forem pais. Criar uma visão equilibrada não é fácil, mas leia algumas sugestões que talvez possam ajudá-lo. Até a idade de 8 ou 9 anos, seu filho não é capaz de pensar em termos abstratos. Sua percepção da autoridade é desenvolvida através da experiência com os pais e professores e das regras que vigoram em casa, no playground, na sala de aula. Crie uma visão positiva durante esses anos de formação e enfatize a justiça. Seja tão imparcial quanto possível ao instruí-lo e discipliná-lo. Uma medida corretiva administrada com justiça e amor, além de estimular a autoestima, provocará uma resposta positiva. O castigo arbitrário, baseado apenas no poder, deixa a criança arrasada e provoca uma reação indesejada. Para criar e aplicar as regras da casa, fale regularmente sobre seu duplo propósito: evitar que alguém cometa um erro grave ou que prejudique outra pessoa, e possibilitar que a vida em comum seja mais agradável. Suas melhores oportunidades estão nos acontecimentos diários. Briga entre os filhos dos vizinhos, por exemplo, proporciona uma boa oportunidade para falar sobre o papel das regras, quem tem autoridade para criá-las ou modificá-las, e o que acontece se elas não forem respeitadas. Se o seu filho estiver por perto quando você receber uma multa de trânsito, aproveite a chance para explicar por que as leis de trânsito são essenciais para a segurança e por que os transgressores, inclusive você mesmo, precisam ser multados. Reforce a ideia da proteção e do benefício que existem nas regras. Lembre-se que quando você infringe uma delas e o guarda parar você para multar-lhe, ele não grita, não xinga e nem esbraveja. Simplesmente sua figura de autoridade representa tudo. Ele simplesmente abaixa a cabeça, anota, pede sua carteira de habilitação e aplica-lhe a multa. Pense agora na sua própria atitude diante da autoridade. Você fala com respeito com eles? Professores, guardas, diretores de escola, funcionários do governo. As crianças tendem a nos imitar. Quando seus filhos estiver terminando a escola primária, ajude-os a distinguir os diversos tipos de autoridade. A autoridade absoluta somente Deus tem. Ele é nosso Criador e não existe autoridade maior. A lei moral começa com Ele. As leis da natureza, por exemplo, demonstram a autoridade divina no reino da criação. A autoridade constitucional. Esta provém do consenso das pessoas em viver democraticamente sob o controle dela. O governo, os órgãos de educação pública, os militares, a força policial, os bombeiros, oficiais, servidores, apenas todos eles têm o poder conferido. A autoridade delegada. Esta é aquela conferida por um poder maior. Um policial pode fazer uma prisão apenas porque recebeu esta autoridade, por uma lei ou poder maior para tanto. Uma placa de pare não tem essa autoridade intrínseca, mas nós a obedecemos porque ela representa uma autoridade que está acima de nós. A autoridade básica que os pais têm sobre os filhos é delegada por Deus. Não deixe de mostrar aos seus filhos as instruções divinas reservadas aos pais que se encontram na Bíblia. Isso o ajudará a entender melhor as ações e reprimendas dos pais. A experiência, o caráter e os relacionamentos são outras formas comuns de autoridade. O conselho de uma pessoa geralmente é valioso porque vem da experiência.
A integridade e a força do caráter de alguém pode inspirar autoridade. Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, falava com autoridade por causa de seu caráter pessoal. Os relacionamentos frequentemente inspiram autoridade. Veja como a pressão cruel de um grupo pode modificar o estilo de vestir, de falar e uma variedade de outras atitudes e comportamento entre os jovens. Uma visão positiva da autoridade que se dá na influência facilita a criação do filho quando, na adolescência, ele começa a interiorizar sua compreensão de autoridade como um sistema de valores e controles. Durante essa fase, os métodos que melhor podem ensinar as lições de vida quando o seu filho cometer um daqueles erros são o exemplo, o diálogo e a repreensão. Quando seu filho adolescente afirmar que fatos ou observações são verdadeiras, a diplomática pergunta: quem foi que disse? Poderá estimular a capacidade dele de avaliar as vozes autoritárias. Orientar seu filho a seguir modelos de comportamento relevantes para o problema pode ser uma forma de estabelecer um padrão de resposta importante para o resto da vida. E quanto à rebelião? Em parte, ela se origina no processo natural da busca pela independência. Mas, por outro lado, a culpa é nossa se exercemos a autoridade sobre os filhos como uma forma de defesa pessoal, ganhando poder às custas da afirmação deles como pessoa e da necessidade de tomarem suas próprias decisões. Outro tipo de rebelião tenta justificar-se rejeitando os valores da sociedade e apelando para os princípios diferentes estabelecidos por meio da violência. O terrorismo é um bom exemplo. A próxima vez em que você vir com seu filho uma reportagem sobre algum grupo terrorista, fale da visão de autoridade que está por trás disso. Isso pode criar uma oportunidade para vocês discutirem o que motiva a rebelião. Dar ao seu filho uma visão madura e equilibrada da autoridade não é fácil, mas não custa nada transmitir um pouco da sua real importância. Se conseguir isso, certamente terá valido o esforço.